Podemos iniciar? Bem, então, pessoal, agora vamos corrigir as questões do nosso simulado, questões de direito civil. Então, vocês devem ter percebido aqui, trouxemos 5 questões, né? Procurando colocar pontos diferentes da matéria e importantes, né? Que a gente acredita que tenham uma chance maior de vocês encontrarem. Então, vamos ver como é que vocês saíram. Assinale a afirmação. Então, questão número 70. Eu coloquei numeração aqui, de acordo com o que estava, vou só corrigir e colocar numa outra ordem, que é a ordem que vocês têm aí. É a 70, 71, 72, 73 e 74. Vamos a elas, então. Questão número 70. Assinale a afirmação incorreta em relação às pessoas naturais e jurídicas, de acordo com o Código Civil. Letra A. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos e os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Esta letra A está correta, né, com base no artigo 3º do nosso Código. Então, não é a nossa resposta. Seguimos. Letra B. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Aqui são aquelas duas hipóteses de emancipação legal e judicial, previstas no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Primeira parte e segunda parte, alternativa que se mostra correta. Letra C. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Então, aqui é a previsão contida lá no artigo 69, que também, né, a letra C está correta. Letra D. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, as associações públicas, os partidos políticos e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, aqui, né, resposta da nossa questão número 70, a alternativa incorreta é a letra D, né? Visto que aqui foi incluído os partidos políticos, que nos termos do artigo 44, não são pessoa jurídica de direito público interno, e sim pessoa jurídica de direito privado. Então, ali o erro, né, no nosso partido político. E a letra E trouxe a reprodução do artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, dizendo que em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, né, que é importante, não pode ser de ofício, por isso aqui está certinho, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, nossa resposta, questão 70, letra D. Questão número 71. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito do domicílio e dos bens no Código Civil. Letra A. Ter-se-á por domicílio da pessoa que não tenha residência habitual o lugar da residência dos seus genitores.
Aqui está incorreto, por quê, né? Quando a pessoa natural não tem residência habitual, o domicílio é o lugar onde ela for encontrada ou onde se encontre. Que é o que nós temos no 73. Letra B. O domicílio do incapaz é o do seu representante. Aqui, né, já está errado. Por quê? Do incapaz é o do seu representante ou assistente. Do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Do militar, onde servir. Sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Do marítimo, onde o navio estiver atracado, na verdade é onde o navio estiver matriculado, já que é domicílio necessário, lá do artigo 76. E no final, e o preso onde cumprir a sentença. Então aqui, pessoal, temos dois erros, né? Temos ali no início do incapaz, porque é do representante ou assistente, e temos ali na parte do marítimo, né? Que é onde o navio estiver matriculado. Não esqueçam. Então, e continuando, letra C. As edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, forem removidas para outro local, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem, são considerados bens móveis. Na verdade, por força do artigo 81, eles são considerados bens imóveis, né? Então está errada, porque são imóveis. Letra D. Os bens públicos são inalienáveis e não estão sujeitos a uso capião. Esta letra D não se mostra correta porque, quando dizemos que os bens públicos são inalienáveis, estamos incluindo as três categorias de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais. Seria correto se estivéssemos falando de uso comum do povo e os especiais, enquanto eles conservam esta qualificação. Já os bens dominicais, eles são naturalmente alienáveis, por força do nosso artigo 101. Então, essa primeira parte já está errada, né? E a segunda parte, e não estão sujeitos a uso capião. É correto, né? Nenhum bem público está sujeito a uso capião. Mas, como a primeira parte compromete, né? Nossa alternativa não é a letra D. E a letra E são pertenças, os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, aqui, né, artigo 93 e 94, nossa resposta. Questão número 71, né, letra E. Tenho certeza que vocês acertaram. Número 3. Vamos lá para a nossa prescrição e decadência. Nos termos do Código Civil, é correto afirmar que os prazos de prescrição não se suspendem nem se interrompem e podem ser fixados pela vontade das partes. Prazos de prescrição podem ser suspensos e também podem ser interrompidos, né? Por força lá do artigo 197, 198, 199 e o 202. E a segunda parte, e podem ser fixados pela vontade das partes. Prazo de prescrição só decorre da lei, né? Vontade das partes pode criar prazo de decadência convencional, mas a prescrição não. Então, letra B. A renúncia da decadência pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a decadência se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a decadência. Na verdade, pessoal, quando se fala em decadência, né, nós não podemos falar. Se ela for uma decadência legal, né, ela não pode ser renunciada. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Na verdade, aqui,
foi trocado. Por quê? O que cabe é a renúncia da prescrição, artigo 191. Então, né, aqui está incorreto, por quê? Porque não é a decadência, sim a prescrição. Letra C. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos, a pretensão dos tabeliães, auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários, e a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Aqui, né, está naquela técnica de eliminação. Por quê? Se nós olharmos aqui, prestações alimentares, as prestações alimentares, pessoal, elas têm um prazo de prescrição de 2 anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo como é 2 anos, né? Parágrafo 2º. Então, aqui está errado, por quê? Porque ele colocou todo o grupo como 1 ano. E aqui nós temos essas prestações alimentares, que são, na verdade, em 2 anos. Letra D. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Está certo. Entre os ascendentes e descendentes. Aqui, para estar correto, precisaria nos dizer entre os ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Como não foi feito referência a isso, ela se torna errada. E entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela, e contra os incapazes. Os incapazes que não corre a prescrição, eu chamo a atenção que são apenas os absolutamente incapazes. E quando se coloca assim uma questão, eu não sei se é o absolutamente ou relativamente, né? Então também aqui está errado. Por quê? Só não corre contra absolutamente incapazes. Artigo 3º. E a letra E, nossa resposta, prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, a pretensão de reparação civil, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial, e a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então, aqui, né, nós temos os 3 anos que estão previstos no artigo 206, parágrafo 3º. A letra E, né, se mostra totalmente correta e é a nossa resposta, né? Então, lá, nossa letra E novamente. Questão número 4. Com base nas disposições do Código Civil sobre os institutos da tutela e da curatela, é correto afirmar que: letra A. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade, e os filhos menores cujos pais decaíram do poder familiar. Então, a primeira parte se mostra correta, né, pessoal? Até onde diz ali para nós, os por enfermidade ou deficiência não tiverem o necessário discernimento, e aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a vontade, efetivamente estão sujeitos à curatela por força do 1767. No entanto, quando eu tenho filhos menores cujos pais decaíram do poder familiar, eu tenho o Instituto da Tutela, né? 1728. Então, letra A, errada. Letra B. Podem excusar-se da tutela as mulheres casadas, ok. Os maiores de 60 anos, também correto. Aqueles que tiverem sobre sua autoridade mais de 3 filhos, correto. Os impossibilitados por enfermidade, correto. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela,
também correto. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela, também correto. Os militares em serviço, também é escusa. E aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Então, aí, no último caso, nós temos uma razão que não é de simples escusa, é um impedimento. Então, esse impedimento aqui, né, que vai estar previsto no 1735, no último inciso que ele apresenta. Então, aqui está errado, né, por esta parte final. Letra C. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer, estando grávida a mulher. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Aqui nós temos, ela está incorreta porque está trazendo aquela figura da curatela do nascituro, prevista no 1779, e nesse caso, ela teria que colocar aqui para nós, né, que se o pai falecer estando grávida, a mulher, e não detendo o poder familiar. Por quê? Se a mulher for detentora do poder familiar, não há razão alguma para se nomear um curador. Então, aqui, né, precisaria dessa informação também para tornar ela correta. Letra D. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz e asta pública. Aqui, a primeira parte, onde ele nos diz, né, manifesta vantagem, está correto, prévia avaliação judicial, correto, aprovação do juiz, outro requisito, e o que torna ela errada aqui é a asta pública. Por quê? Porque a lei não exige que tenha que ser feito em asta pública. Então, o erro aqui, né, na asta pública. E a letra E, nossa resposta, né, incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição, reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o menor haja mister correção, e adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade. Então, atividades, né, são deveres do tutor perante o tutelado. Então, nós temos lá, né, também nossa questão número 73, estamos lá, letra E. E, por fim, questão número 5, o que nos traz? Assinale a afirmação incorreta em relação ao mandato, à posse e às servidões, de acordo com o Código Civil. Letra A. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Aqui, pessoal, é a previsão que nós temos lá no artigo 661, né? Que traz exatamente esta previsão aqui contida na letra A. Então, em termos gerais, só a administração. Para essas situações que são mais específicas, que comprometem mais poderes específicos, conforme, né, nos traz o 661. Letra B. Cessa o mandato pela revogação ou pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer, e pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Então, aqui, né, o artigo 682 traz todas essas situações que representam efetivamente o fim do mandato, né? Então, está na integralidade correto. Seguimos, né, já que estamos atrás da incorreta. Letra C. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções sua. Então aqui, né, nós temos lá no artigo 1197 esta previsão em relação à posse. Se eu tenho lá o possuidor, né, que eu tenho um possuidor direto, eu não deixo de ter o possuidor indireto. Sempre um podendo também defender a posse em relação ao outro, né, conforme previsão do 1197. Por isso que a posse se divide naquela classificação em posse direta e indireta. Então, letra D, o possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, aqui, o que ele nos apresenta, né? As ações possessórias e, além das ações possessórias, aquelas medidas de autodefesa, legítima defesa da posse e, além da legítima defesa da posse, o desforço imediato. Então, está correto por força do 1210. E agora, chegando à nossa última alternativa, e é, né, a que se mostra incorreta, o que nós vamos ter? A servidão proporciona utilidade para o prédio serviente e grava o prédio dominante, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então, esse aqui é a previsão contida no 1378, só que lá, pessoal, na verdade, a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, né? Por quê? Ele que é do prédio serviente vai ter que permitir, né, que eu do prédio dominante utilize aquela servidão. Como usualmente se conhece a servidão de passagem, né? Então, ele tem que permitir que eu passe, não podendo turbar. Então, quando existe a servidão, ela favorece o dominante e ela grava o serviente. Então, por força lá do 1378, esta letra E mostra-se incorreta e, portanto, é a nossa resposta, né? Letra E para a questão número 74. Então, as questões estão com um grau de dificuldade de médio para difícil, né? Não foi para vocês acharem, que barbada, prefiro que vocês achem isso chegando lá na prova e encontrando questões mais fáceis. Então, pessoal, bom estudo, né? Tranquilidade nessa fase final e que esse simulado só mostre para vocês que vocês sabem, né? Basta chegar lá e marcar aquele xizinho na resposta correta, porque o lugar de vocês está lá esperando por vocês, tá? Então, boa prova, boa sorte a todos e que Deus, né, esteja lá conosco, sempre nos ajudando, nos orientando, que tudo de bom, né, aconteça e que nós tenhamos muitos motivos para comemorar juntos, tá? Então, um abraço a todos e excelente prova para vocês.